Boa noite, irmãos. Neste culto, intercedamos pelos nossos funcionários que estão trabalhando para que o culto online possa acontecer. Irmãos que estão nos bastidores se esforçando e trabalhando com carinho para que possamos ter uma boa transmissão. Irmã Juliana, irmão Mateus e tantos outros irmãos que estão envolvidos, irmão Aloísio, irmã Ana Cláudia, irmã Ângela, irmãos que se dedicam para que as coisas possam acontecer a contento. Também peço aos irmãos que estejam atentos quanto à contribuição, especialmente para o nosso celeiro do amor. As irmãs estão se esforçando para manter o atendimento. Cresceu o número de pessoas que precisam e estamos caindo aí numa acomodação e estão diminuindo, né? Estamos percebendo a diminuição das contribuições. Então, quando você fizer a sua compra lá, um quilo a mais de açúcar, de feijão, alguma coisa assim, não perecível, que você possa passar por aqui e deixar, será ótimo, porque vai ajudar a essas irmãs que estão aí empenhadas em atender. Nós estamos atendendo pessoas até de fora do bairro e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. E estamos atendendo a pessoas crentes, servas do Senhor, né? Pessoas que labutam na obra do Senhor e que estão passando aí por dificuldades. Também nós estamos aí, não sei se ainda tem, mas estamos em contato com a irmã que está nos abençoando com as máscaras. Você pode trocar as máscaras por alimento. Essa irmã é crente, é de Niterói, ela trabalha, é a maneira dela contribuir, né, com a nossa igreja e com a igreja dela lá, ela está fazendo o mesmo para a igreja dela. Então você puder também, você será abençoado, né, com uma máscara, com o logotipo da igreja, alguma coisa parecida. Que Deus possa abençoar a todos. Passemos a ouvir o irmão Márcio Braga, pastor Márcio Braga, Marcos Braga, cantando e levando-nos a cantar com ele. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar no valor que você tem. Oh, eu venho falar no valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar no valor que você tem. Oh, eu venho falar no valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Queridos, continuo agradecendo aos irmãos pela contribuição, pelo empenho na contribuição. Continuamos apelando para mantermos as nossas contas em dia. Nós, graças a Deus, não tivemos necessidade de suspender pagamento de nenhum funcionário, não mandamos ninguém embora, e graças a Deus
ao compromisso dos irmãos, ao zelo dos irmãos, o carinho dos irmãos para com as coisas materiais do reino de Deus. Então esse é o momento do ofertório. Separe aí, ou coloque no seu coração o desejo, a quantia que deseja ofertar, ou a entrega do seu dízimo. Estamos apelando também aos irmãos que possam contribuir com o PAN e com os nossos missionários. Então, se você pode, além do seu dízimo, possa designar alguma oferta para missões, o façam e informem para que nós possamos também encaminhar à Convenção Batista Carioca o valor, ou a Junta de Missões Nacionais, Missões Mundiais, o valor para atender às necessidades dos nossos obreiros. Não se esqueçam, irmãos, em suas orações, de orar pela irmã Graça e o seu esposo Luzinaldo. Eles estão trabalhando ativamente lá no sul de Minas, na cidade de Varginha. Estão fazendo um trabalho, são missionários das Juntas de Missões Nacionais, estão fazendo um excelente trabalho. Estivemos conversando mais de hora essa semana com a irmã Graça e o esposo, e ela estava nos informando das atividades, de como estão operando ali, estão atendendo também a famílias carentes com cestas básicas. Eles conseguiram lá pessoas que estão ajudando, algumas pessoas até que não são crentes, mas viram, reconheceram o trabalho deles, empresários que estão contribuindo, estão ajudando a realização do trabalho, e eles estão fazendo um bom trabalho lá, mas continue orando em favor daqueles irmãos, e aqueles irmãos do PAN que ajudam a irmã Graça, o façam com graça, e que Deus possa abençoar os irmãos. Quero ler para o momento do ofertório. Tudo tem a sua ocasião apropriada, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de receber bênção e tempo de abençoar. Há momento de ofertar e de ser generoso, pois Deus se agrada daquele que contribui com alegria. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos o privilégio deste encontro nesta noite. Pedimos ao Pai que estejas abençoando os teus filhos que disponibilizam nesta hora valores para entregarem como dízimo, como oferta e como contribuição missionária. Dê porção dobrada da tua graça aos teus filhos. Senhor, que se cumpra na vida desses queridos as tuas promessas de bênçãos e bênçãos materiais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti
a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Nesta noite, irmãos, teremos a alegria, o prazer de ouvir o irmão seminarista Marcos Sá. Ele estará trazendo o recado de Deus aos nossos corações. Oremos por ele, oremos pelos planos dele para o ministério, oremos pelos estudos dele, oremos pela família dele, pelo lar, a esposa, a filha lá em Portugal. Que os irmãos tenham esse irmão anotado em sua relação de oração. Irmão Marcos, a palavra com o irmão, que Deus o abençoe. Será que tem algo que tem trazido angústia no teu coração nesses dias? Essa é uma pergunta ilógica, na verdade. Deveria acontecer ao contrário. O que tem pontualmente alcançado o teu coração de um modo em que você mesmo não compreenda? Nós vivemos dias extremamente complexos, em que a morte, a doença, o desemprego, a ansiedade sobre o nosso futuro, as emoções extremamente abaladas, uma palavra que é muito comum para nós, a incerteza. Incerteza sobre o quê? Sobre tudo. E alguém pode, de modo bem equivocado, pensar: Deus está como nunca inerte sobre aquilo que nós estamos vivendo. E alguém mais angustiado pode dizer: não existe mais propósito para mim. Eu mesmo não tenho mais vontade de viver. Mas como é maravilhoso, diante da palavra de Deus que temos, no nosso próprio idioma, o nosso português tão complexo, um dos idiomas mais difíceis de se compreender. E maravilhoso é ter nesse idioma que o Senhor nos deu, estando nós na PIB da freguesia, essa comunidade de fé, de tanto amor nesses momentos tão delicados. Você pode estar nesta igreja como outra, visitando esse site, verificando essa mensagem mais adiante. Eu não sei de que modo chegará, mas o que me veio ao coração é a palavra de Deus que mostra um momento crucial de Jesus, em que ele viveu se preparando para a crucificação. E detalhe, esse mesmo texto não é encontrado somente em Mateus, como nós vamos pontuar, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, se assim você pode. Abra lá em Mateus 26, 36 a 46, nós vamos pontuar os versículos,
Mas antes disso, eu quero dizer que essa mesma realidade em que Jesus viveu no Getsêmani, ela é encontrada também em outros evangelhos, como Marcos 14, 32 a 42 e Lucas 22, 39 a 46. Nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Palavra estranha, né? Mas só com uma curiosidade bíblica aqui para aguçar, a gente entende que os evangelhos sinóticos tratam de diversos textos, histórias da Bíblia em comum, tendo a mesma estrutura de palavras ou até mesmo algumas diferenciações, como nós vamos encontrar em Lucas e Marcos também, pontualmente. Mas eu quero me concentrar nesse momento, no primeiro versículo que eu mencionei de Mateus. Mateus 26, versículo 36, que nos diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Que lugar era esse em que Jesus foi? Getsêmani. Um jardim no Monte das Oliveiras, um lugar que Jesus frequentemente ia orar. Mas no início do versículo que eu li diz, em seguida, se você ler versículos anteriores, irá encontrar a ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. E ele, aproveitando também a oportunidade de lembrar dos acontecimentos que viriam. Mas eles não estavam compreendendo completamente. E Jesus chamou os seus discípulos para sentar, enquanto ele iria orar, como eu li. E o texto prossegue nos dizendo: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha só, Jesus não chamou a todos os seus discípulos, ele chamou parte dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. No versículo que eu li, 37, diz os 2 filhos de Zebedeu. Não é? Mas se você for ao Evangelho de Lucas, vai encontrar especificamente Tiago e João sendo declarados os discípulos mais íntimos de Jesus, que não estiveram somente nessa situação, em que Jesus chamou para estar próximo deles no momento que ele estava se preparando para ser crucificado. Mas Jesus esteve também na ressurreição da filha de Jairo, Jairo que foi um dos chefes da sinagoga, um lugar que era para se adorar e estudar a lei. Jesus também o chamou na sua transfiguração. E Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus demonstra a sua humanidade na sua tristeza, na sua angústia, mas também em outras versículos bíblicas nós podemos encontrar que Jesus teve fome após estar envolvido no seu jejum de 40 dias e 40 noites. Antes, no início, ao se preparar para o seu ministério. Jesus teve sede também na cruz, como diz em João 19, 28. Ele foi açoitado. E esse açoite o levou a rasgar a sua pele. Ele foi completamente atingido fisicamente, até chegar ao ápice quando ele declarou: está consumado. E muitas das vezes nós podemos pensar que Jesus, evidentemente que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, mas nós não podemos esquecer dos momentos de pandemia, de momentos tão delicados que você e eu enfrentamos. Ele viveu dores como nós. E o texto prossegue nos dizendo: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus chamou alguns dos seus discípulos para apoiá-lo. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele desejou ter amigos próximos a ele. E a gente precisa fazer isso também. Muitas das vezes a gente pode pensar: eu com o Senhor resolvo todas as coisas espirituais, nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas se Jesus demonstrou que desejava ter consigo
seus amigos mais íntimos, seus discípulos mais íntimos. Como nós, em que nós podemos, num momento tão complexo, em que você e eu enfrentamos, eu repito isso porque isso é pedagógico para nós, porque nós não estamos aqui ainda no céu. E estamos enfrentando dores como eu e você. E a gente tende a pensar, não preciso de ninguém. Eu estou no meu quarto isolado, eu não preciso conversar, não preciso dialogar, eu preciso me isolar constantemente. Não, não faça isso. E se você ainda não tem amigos, mesmo estando na igreja do Senhor Jesus, se você acha que você é suficiente, você não é. E você não pode ser ilha. Você precisa ter relacionamentos. E a você que ainda possa não viver ainda na fé, em momentos difíceis, você precisa compartilhar aquilo que você vive. E há momentos que pode chegar ao nível de precisar de um psicólogo ou até de um psiquiatra. Isso não é pecado. Deus instituiu psicólogos e médicos para nos ajudar. Lucas, na verdade, foi um médico. E esse Lucas, em que relatou algo tão particular de Jesus, não precisa abrir sua Bíblia, vamos manter em Mateus 26, mas nós temos em Lucas 4,44, que nos diz uma particularidade em que os outros evangelhos não trataram. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Quem relatou isso? Lucas, que era médico, não foi por acaso. E alguém pode pensar de modo desavisado, gotas de sangue caíram sobre a terra, isso foi um milagre. Não foi um milagre. Foi um fenômeno raro, inclusive pude pesquisar recentemente pela internet e vi uma mulher sofrendo desse fenômeno que Jesus sofreu, chamado de hematidrose. Uma palavra que não é comum para nós. Eu a repito, hematidrose. Isso ocorre quando fatores emocionais levam um rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Isso acontece quando alguém está num ápice emocional gritante, latente, como assim foi com Jesus. Maravilhoso é saber que isso está relatado. Jesus chegou num momento crítico de agonia que sangue veio em gotas. Eu não sei se você já experimentou isso, conhece alguém que viveu isso, mas isso é possível a qualquer um de nós, mesmo sendo de modo raro. Mas eu quero ainda dizer sobre a outra particularidade de Lucas. Lucas também declarou que um anjo confortou o Senhor Jesus. Somente Lucas assim relatou. Foi um momento tão crítico em que ele precisava dessa presença desse anjo para confortá-lo. O Deus homem estava em grande agonia. Nosso texto ainda prossegue nos dizendo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava numa posição que não era comum. O judeu tinha o hábito de orar de pé. Mas a sua agonia, evidentemente, que era grandiosa, em que ele se prostrou sobre o seu rosto. E aqui nós temos a sua oração dizendo, meu Pai, passa de mim esse cálice. Esse cálice que nos aponta para um símbolo de sofrimento e a ira de Deus, pois Jesus seria propiciação dos nossos pecados, significando dizer que a ira de Deus seria satisfeita completamente sobre Jesus. Ele estava consciente daquilo que viria. E todo o peso do pecado estava vindo sobre ele. Mas maravilhoso ainda é dizer a oração de Jesus no seu final. Nessa primeira palavra de oração. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele tinha consciência de todo o sacrifício pelo pecado. Mas ele desejava que a vontade de Deus fosse estabelecida. Interessante, uma outra particularidade que eu quero dar, não só de Lucas, mas de Marcos, usa a palavra Abba, aramaico, significando pai, no sentido de um relacionamento íntimo de Jesus com Deus Pai. Abba, Pai. Nós podemos declarar assim, Abba, Pai. E alguém, quando criança,
pode muito bem lembrar quando seu pai dizia alguma coisa, né? Ele acreditava fielmente naquilo que ele dizia. Meu pai disse, ele falou, então é verdade. Então nós sabemos do que a palavra de Deus nos diz pontualmente sobre o que Jesus enfrentou no Getsemane. E eu não sei o que você possa estar vivendo, como eu falei no início. Uma gravidade, desemprego, doenças, perdendo pessoas com a Covid-19. Tantas situações de desemprego em que eu pude recentemente ver alguém próximo ao meu bairro. Isso me veio à memória agora. Ele estava compartilhando, fechando o seu restaurante e não sendo ainda da fé em Cristo, dizendo eu não sou cristão. E uma outra pessoa ao lado dele, um profissional da área da SEG, da antiga SEG, que mudou o nome, que não me vem o nome agora. E ele mesmo declarando, Deus sabe muito bem de tudo. E aquela pessoa, aquele profissional chegou a dizer para ele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A palavra de Deus estava sendo declarada àquele homem. Eu não sei se você fechou o seu negócio, eu não sei se você perdeu o seu emprego, se você está em grande agonia. Olhe com carinho esse texto da palavra de Deus, em que nós estamos discorrendo sobre ele. Porque nós temos a certeza que nada acontece por acaso. Deus tem o controle da tua vida, da minha vida também. E o texto prossegue nos dizendo no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Os amigos de Jesus falharam na missão que foi dada. E a gente às vezes coloca expectativa errada sobre o nosso amigo, sobre aquele que está próximo de nós. Que ele não vai falhar, ele conhece a minha vida, sabe muito bem, não vai ter erro. Nós somos redondamente enganados. Eu falho, você falha, todos nós podemos falhar. Mas o interessante é que Jesus não se importou com a falha deles e ainda desejou instruir, como está declarado no versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo em agonia, Jesus demonstrou atenção aos seus discípulos, os instruiu. Nós podemos considerar o que Jesus fez também. Mesmo que alguém possa falhar com você. E nesse momento de pandemia tão grave, é natural que a agonia, né, as emoções estejam abaladas, os relacionamentos truncados entre esposo e esposa, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, em você ver gritos de relacionamentos nos apartamentos e muitas das vezes não saber o que dizer, não dizer o que falar. Nesse tempo nós podemos ter a palavra amiga. É claro que vamos errar, né? Porque quem refreia a língua, refreia todo o corpo. E quem em 24 horas refreia a língua em todo o tempo? Eu, você não, nenhum pastor, por mais que se consagre a Deus. Não é? E nós precisamos, nessas mazelas humanas, aprender com Cristo. Em declarar a boa palavra amiga. E repreender quando for necessário. Não vigiastes uma hora. Não é? Mas a palavra ainda prosseguiu dizendo, não é? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas por a carne ser fraca, eu vou fortalecer a minha carne? Não. No sentido de enfraquecê-la na fé, eu devo fortalecê-la no espírito, na comunhão, na palavra, na oração. Como Jesus estava tão angustiado, ele desejou se separar para orar. Será que você tem se separado para orar? Em buscar a Deus com pessoas próximas de você e mesmo que elas venham falhar, você tem a condição disso. É tempo de buscar. Mas, tornando-se a retirar, no versículo 42 nós prosseguimos o texto. Orou de novo dizendo, novamente Jesus disse, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. Ele estava em agonia, repetindo palavras do Senhor, reconhecendo em que os discípulos estavam com ele espiritualmente, não de prontidão, mas fisicamente,
estavam presentes. Mas Jesus não deixou, mesmo eles não estando vigilantes como deveriam, a sua missão prosseguiu em buscar a Deus. Mesmo que tudo possa falhar ao seu redor, mesmo que amigos venham falhar, nós podemos prosseguir com Deus. E Jesus assim mesmo nos demonstrou isso. E olha o que diz o versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os no 44, novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quando alguém está em agonia, né, Deus não vai levar em conta a questão de repetição no sentido literal, mas vai levar em conta que a tua agonia é tão grande que palavras podem ser repetidas, como Cristo se deu por nós como exemplo também. E então voltou para os discípulos mais uma vez, no versículo 45. E lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus estava consciente completamente daquilo que viria sobre eles. Ele estava atento e ainda advertindo novamente: ainda dormis e repousais. Chegou o momento. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O versículo 46. Jesus esteve com aquele que o entregou, Judas Iscariotes. E teve intimidade na ceia. E demonstrou o seu carinho e amor. Jesus estava por ser traído. Ele estava pronto para ser entregue. E momentos mais adiante, se você for ler, você vai ler a continuidade daquilo que aconteceu com Jesus. Ele sendo preso, indo para o Sinédrio, né? A palavra de Deus nos facilita, né? Pedro negando a Jesus, sendo entregue a Pilatos, o suicídio de Judas, Jesus perante Pilatos, e aí prosseguindo até chegar à realidade da crucificação e no final dizer: tudo está consumado. De um modo pontual, em poucos minutos aqui, nós podemos considerar aquilo que Jesus se deu como modelo por nós. Será que você tem se colocado assim? Em oração, no momento de agonia? Será que você tem buscado amigos que possam estar próximos de você nos momentos mais críticos da tua vida? Não abrindo teu coração para qualquer um, mas aquele que você pede a Deus: Senhor, dai-me amigos segundo a tua vontade. Ele com certeza vai te conceder. Eu repito mais uma vez aqui: não se isole. Hoje nós temos a facilidade, né, da internet, do uso do celular, em que você possa ligar para vídeo, alguém que você possa não ter alguma ligação tão próxima, e você pode abençoar como Deus tem me dado oportunidades a isso. De ligar, o Espírito Santo falar o coração e ligar para alguém que estava exatamente precisando. Esse é o tempo de nós procurarmos uns aos outros, em comungar, sejam amigos, sejam irmãos, sejam vizinhos, seja quem for. Nós temos os PGMs aqui na igreja, falando um pouquinho sobre isso. Não se isole, não. Procure, né, dentro da nossa realidade, na nossa comunidade de fé. Procure esses PGMs. Nós temos as notícias pelas mídias. Procure telefone para a igreja. Faça alguma coisa para que você, de fato, esteja em comunhão. Faça isso. Mas eu quero finalmente aqui ressaltar alguns versículos da palavra de Deus em que nos pontua para essa realidade de sofrimento, em que nós precisamos, na verdade, colocar no coração. Se saltou o teu coração algum desses versículos, até escreva diante da sua porta, da porta do seu armário, algum lugar que possa te lembrar, porque não é por acaso que 3 evangelhos tratam da mesma passagem de Getsêmani. Né? Nós tendemos a esquecermos com facilidade aquilo que nós temos. E detalhes que muitas das vezes um ou outro, como Jesus, né, o Espírito Santo agiu sobre os escritores da palavra, aproveitando a medicina de Lucas, pontuando
aquilo que Jesus sofreu como gotas de sangue apresentado. Quantas coisas que nós podemos aprender uns com os outros. Eu quero aqui primeiramente ressaltar 1 Pedro 4, versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, porque o sofrimento ele é real. Como eu já disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Naquele quadro, daquele profissional que declarou, aquele profissional que estava por fechar o seu negócio, indo para outro lugar. Nenhum sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. De que modo você tem sofrido? Se você tem sofrido na condição de ser um roubador, praticante do mal, você tem oportunidade ainda de arrependimento, de transformação de vida, para que você esteja no novo patamar de poder sofrer como verdadeiro cristão. O choro, né? A gente está falando de tantas situações aqui difíceis, mas parece que vai durar a todo tempo. Não. Se você reparar o que eu falei, no mundo passais por aflições, não é em todo tempo, não é? Mas o choro pode durar uma noite, como o salmista Davi declarou no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. As misericórdias do Senhor, elas chegam sobre nós. Nós não somos imunes à angústia, mas o cuidado do Senhor, com certeza, chegará a mim e a você, não é? E alguém pensa, não, Senhor, eu quero que acabe por completo, às pressas essa pandemia. Ele tem um tempo exato para isso. A gente quer, evidentemente, como homem natural, querer que acabe por completo. Mas para tudo na vida, nós temos um propósito definido. E é tão maravilhoso isso que Eclesiastes, e aqui eu finalizo esse último texto da palavra de Deus, Eclesiastes 3:1-8 nos diz: há tempo para tudo, há uma ocasião. Um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. Olha como isso pode cair como luva para nós ainda. E tempo de se conter, né? Nós estamos no tempo de conter o abraço. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar o tempo e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Como é maravilhoso saber que há um tempo específico para todas as coisas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas por todo o mundo. Você tem utilizado esse tempo de modo adequado? O que você tem feito desse tempo? Tem feito como Jesus em orar e buscar ao Pai na sua intimidade, com seus amigos mais íntimos? Tem se apresentado ou tem se escondido numa caverna no mais escondido do teu coração? Nem mesmo ao Pai, declarando aquilo que você sofre. E essa dinâmica Ele nos deu. Por mais que Ele saiba o que está dentro do teu coração, Ele quer que você verbalize, quer que você declare aquilo que está mais agoniando o teu coração, ao nível de Jesus, em que Ele pôde repetir mesmo as palavras de oração. E não se considere como alguém alucinado. Se Cristo se apresentou assim, quanto mais dizer nós. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento agora. Que essa palavra possa produzir frutos no seu coração. Se você ainda não tem Jesus como teu Redentor, como teu Salvador, você pode declarar com suas próprias palavras. E pode nos procurar como igreja, para que você seja acompanhado nessa realidade. Mas eu quero orar neste momento por você, que ainda não
está rendido a Cristo, mas que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração para ser rendido a Ele. Eu quero orar por você que se encontra agoniado pelo seu desemprego, pela sua agonia de ver parentes mortos pela Covid, por você achar que não tem mais vontade de viver, até mesmo desejar a própria morte, tirar a sua própria vida. Porque há tempo para viver. E esse tempo Deus tem nos dado para que a gente possa ser instrumento dele sobre esta terra. Tá bem? Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade em que podemos orar a Ti, Senhor. E eu, neste momento, quero orar pela palavra de Deus que chegou neste momento para quem está a recebendo como novo discípulo de Cristo. Senhor amado, abençoa esta vida, ou estas vidas, Tu sabes a quem foi tocado. Que sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que neste momento está convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Opera, Senhor amado, sobre esta vida nova de fé. Que seja encaminhada pela Tua palavra, que possa ter o desejo de ter uma Bíblia, de desejar comungar conosco, Senhor, em viver o Evangelho de Cristo. Abençoe de modo todo particular essa vida. Eu também quero te pedir, aquele que está agoniado na sua alma, que perdeu a vontade de viver, Senhor. Transforma esta vida, Senhor, e que possa verificar com essa mensagem, no mais íntimo do seu coração, de que ainda há esperança. Cristo se deu por nós, venceu o pecado por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna, não mais condenados, mas vivendo em novidade de vida. E Ele nos deu oportunidade para que venhamos viver nesta terra ainda, como eu pude declarar mais uma vez, no mundo tereis aflições. Ele mesmo declarou, mas tem de bom ânimo. Ele deseja nos dar ânimo, pois Ele venceu o mundo, venceu as mais difíceis situações da vida, venceu todas as tentações por nós. Também quero orar por aquele que se encontra desempregado ou prestes a perder o emprego, achando que não há mais solução para a sua provisão. Pai amado, que haja quietude no coração desta vida, para reconhecer que o Senhor tem o poder de prover todas as coisas. Para aquele que é filho seu, Ele tem o poder de não permitir que mendigue o pão, e a provisão virá sobre cestas básicas, sobre modos em que podemos nem esperar. Porque com certeza para os seus filhos, aquele que possa estar vivendo sobre aflições, o Senhor tem o poder de livrar de todas elas. Pai amado, nesse tempo hoje que somos chamados, que possamos assim viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Que Deus te abençoe. A você que desejou perder a vida, a esperança para você. A você que está desempregado, o Senhor tem o poder de portas muito maiores. E aceite a provisão que Ele dá. Ele dá do modo que você não queira escolher. Ele tem o poder de fazer isso. E você que é rendido a Cristo novo, nos procure. Que a palavra de Deus possa ser algo que acalente o teu coração. E você prossiga nesta fé. Deus abençoe a PIG da freguesia. Com saudades eu estou. No momento exato, nós estaremos juntos abraçando, mas que possamos apoiar uns aos outros, que possamos abençoar uns aos outros. Deus abençoe a todos. Amém. Já estamos encerrando o culto desta noite. Antes, porém, eu quero dizer aos irmãos que estamos aí na expectativa de retorno às atividades presenciais. Nós vamos começar lentamente. Primeiro vamos aguardar o posicionamento definitivo das autoridades, porque hora pode, hora não pode e tal, então nós vamos estar aguardando. Segundo, estamos pensando em começar por pequenos grupos, por exemplo, as Déboras, os guerreiros, os cultos de quarta-feira com os cultos de oração presencial nas quartas-feiras, enfim. Mas eu aproveito um instante para convocar os irmãos
interessados para uma reunião presencial amanhã, segunda-feira, a partir das 17h30, mas especialmente eu gostaria de ter conosco o pastor Rodrigo, que é o pastor de jovens, a irmã que é responsável pelo grupo de Déboras, a irmã responsável pelos guerreiros de oração, e eu que estarei aqui para o culto de quarta-feira. Enfim, segunda-feira, amanhã, segunda-feira, uma reunião para a gente poder conversar, trocar ideia. Ainda não temos nada, nós estamos reunindo para definir, mas para analisar a situação e planejar para o futuro. Que Deus possa abençoar a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém.